Bom dia, alunos do nono ano. Professor Paulo Henrique, de Biologia, e hoje nós vamos continuar a falar sobre carboidratos. Vocês tiveram uma aula com a professora Virgínia em que ela falou das características gerais, né, como identificar um carboidrato, também chamado de glicídios ou hidratos de carbono. Falou um pouquinho sobre monossacarídeos, né, que são moléculas menores, que são facilmente absorvidas pelo organismo, que tem ali entre 3 e 7 carbonos, né? Então, por exemplo, a glicose, que tem a fórmula C6H12O6, ele é um monossacarídeo, né? Um monossacarídeo muito usado, energético. E aqui a gente já entra numa nova classificação. Aqui nós entramos no disacarídeo. Quando vocês estudaram lá com a professora Virgínia, monossacarídeo, mono, certo? Uma moléculazinha. Disacarídeo vai ser uma molécula formada por 2 monossacarídeos. Então, nós temos lá alguns exemplos, como a glicose e a frutose, que são exemplos de monossacarídeos. Aqui você vai ter a junção de 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo. Então, olha só, os disacarídeos são formados pela junção de 2 hexoses. O que é uma hexose? É uma molécula que tem 6 carbonos, né? Isso aqui, ó, esse sufixo vem da ideia de 6, né? Então eu tenho 6 carbonos por meio de ligações químicas chamadas de glicosídicas. Então, por exemplo, eu tenho um monossacarídeo, outro monossacarídeo que vai se ligar. Essa ligação que se dá entre os monossacarídeos, ela é chamada de quê? Ligação glicosídica. Tudo bem? É assim que vai acontecer. Professor, e se eu tiver 10 monossacarídeos unidos? Quantas ligações eu vou ter? Analisa comigo. Se a cada 2 monossacarídeos eu tenho uma ligação, então, vamos pensar. Se eu colocar mais um monossacarídeo aqui, eu vou ter 3 monossacarídeos e 2 ligações. Se eu colocar 4 monossacarídeos, 4 monossacarídeos, 3 ligações. Desse modo, se a gente pensar, se eu juntar 10 monossacarídeos, quantas ligações glicosídicas eu tenho? 9 ligações. Tudo bem? Então, olha só, esses disacarídeos têm função energética, mas para o corpo usar esses disacarídeos para a produção de energia no seu organismo, no nosso organismo, eles devem ser quebrados. Eu preciso quebrar eles em moléculas menores. As minhas células não são capazes de absorver esse disacarídeo, essa molécula grande. Então eu preciso quebrar para formar um monossacarídeo para só então a célula absorver. Os principais exemplos de disacarídeos são maltose, lactose e sacarose. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. Olha só, a maltose, que é um disacarídeo, ela é formada por 2 moléculas de glicose, certo? Galerinha, olha só, essa ligação que se dá aqui é uma síntese por desidratação. Ai, professor, por quê? Nós vamos pegar moléculas menores e produzir uma molécula maior. Quando ocorre a produção dessa molécula maior, há a perda de uma molécula de água. Percebam aqui a ideia. Aqui eu tenho glicose mais glicose, certo? Para formar um disacarídeo chamado maltose. Vamos lá. A glicose, ela tem a fórmula C6H12O6. Aqui também, C6H12O6. Vamos juntar 6 carbonos de uma com 6 carbonos da outra. Eu formo uma molécula com 12 carbonos, C12. Aqui eu tenho 12 hidrogênios, aqui também. 12 mais 12, 24. E 6 oxigênios aqui e 6 aqui. 6 mais 6, 12. Deveria ser C12H24O12, mas não é. Por quê? Porque para juntar essas 2 moléculas aqui, para formar uma molécula maior chamada de maltose, nós temos uma síntese por desidratação. Ou seja, vai sair uma molécula de água. A água ela não é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então o que vai acontecer? Na hora que eu juntar isso aqui, vai formar a maltose. A fórmula da maltose vai ser C12H22O11. E os 2 átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio saiu para formar a molécula de água.
Por isso que é uma síntese por desidratação. Eu sintetizo uma molécula maior e produzo uma moléculazinha de água. Tudo bem? Então, olha só, ela tem função energética e ela, para ser quebrada, quando você ingere a maltose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de glicose. Mas quem quebra isso? Uma reação por hidrólise pela enzima intestinal maltase. Tem uma enzima lá no nosso intestino que vai quebrar essa maltose. Agora, vamos lá, presta atenção. Quando nós temos uma reação por hidrólise, o que quer dizer isso? Eu vou quebrar uma molécula grande na presença de água. Então, imagine a situação. Eu tenho a maltose C12H22O11. Essa é a fórmula da maltose. Aí a água, agora ela participa como um reagente. Aí eu adiciono uma molécula de água. Percebam, eu estou colocando mais 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu quebrar, olha só, aqui tinham 12 carbonos. Virão 6 para cá, 6 para cá. Aqui tinha 22 átomos de hidrogênio, mais os 2 átomos de hidrogênio da água, 22 mais 2, 24. Divido 12 para cada lado. Eu tinha 11 átomos de oxigênio, mais um átomozinho da molécula de água, divido 6 para cá, 6 para cá. Então eu acabo formando 2 moléculas de glicose, C6H12O6, C6H12O6. A diferença básica é que a síntese por desidratação, você perde uma molécula de água, então ela é um produto. Agora, já na hidrólise, a água ela entra como um reagente. Tudo bem? Vamos ver aqui o nosso próximo disacarídeo. Nosso próximo disacarídeo é a lactose. É um carboidrato formado por 2 monossacarídeos. Quais são eles? A glicose e a galactose, tá? Ambos também têm 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tanto a glicose quanto a galactose. Como eu estou juntando, quando eu junto a glicose mais a galactose para formar a lactose, pessoal, eu tenho aqui também uma síntese por desidratação. Vai formar uma molécula também C12H22O11, certo? E mais uma moléculazinha de água. Tem uma função energética, mas para eu conseguir usar esses monossacarídeos aqui, eu preciso quebrar. A mesma coisa que nós vimos lá na maltose. Quebrar por uma reação de hidrólise, certo? Pela enzima intestinal lactase. Percebam o sufixo ase. Esse sufixo ase é de uma enzima, ó. Maltase quebra a maltose, lactase quebra a lactose, certo? Liberando compostos menores. Vamos ver aqui o próximo disacarídeo. Olha só, nós temos... Antes de ver o próximo disacarídeo, nós temos que falar um pouquinho da intolerância à lactose. Tem gente que se tomar o leite, né, entrar em contato com a lactose, passa muito mal, tem muito desconforto, tem inchaço abdominal, gases, diarreia, né, e ardência. Agora, o que eu faço quando eu tenho essa intolerância à lactose? Você tem 2 caminhos. Você pode evitar alimentos que tenham a lactose ou você pode tomar a lactase, né? E aí o médico vai indicar a dosagem correta, vai indicar quando pode ser ingerido. Você vai tomar essa enzima. Você vai pegar, antes de comer algum alimento que tenha lactose, você vai ingerir a lactase e aí ela consegue quebrar a lactose em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Tudo bem? Infelizmente nós não temos cura, somente uma prevenção, ou não ingerindo o alimento, ou usando a lactase. E é interessante, pessoal, sempre procurar outras fontes de cálcio, porque leites e derivados é fonte de cálcio, conforme vocês viram na aula de sais. Então é interessante buscar outras fontes que não tenham a lactose, certo? Vamos dar uma olhada aqui no último disacarídeo. O último disacarídeo é a sacarose. Essa sacarose, ela é formada por uma molécula de glicose e uma de frutose. Vocês perceberam algo bem parecido até agora? Que todo disacarídeo tem uma molécula de glicose? Então, olha só, maltose, glicose mais glicose,
lactose, glicose mais galactose. E aqui a sacarose eu tenho glicose mais frutose, certo? Olha só, esses dois monossacarídeos, também com fórmula C6H12O6, conforme vocês aprenderam com a professora Virgínia, vai formar a sacarose com fórmula C12H22O11. Ou seja, de novo, para formar a sacarose, nós temos uma síntese por desidratação. Também serve como energia para o nosso organismo. Também é quebrada, liberando aqui glicose, frutose para o nosso corpo, né, para produzir energia. Só que para ser quebrada, eu preciso de uma reação de hidrólise, conforme eu já expliquei. E aí tem uma enzima intestinal chamada sacarase, e essa sacarase quebra a sacarose, liberando esses dois monossacarídeos. Então percebam, a maltose ela é quebrada pela maltase, a sacarose pela sacarase e a lactose pela lactase. Essa aqui, pessoal, foi a nossa aula sobre disacarídeos. Continua assistindo que vai vir um videozinho aí pra gente falar sobre os polissacarídeos, que são extremamente importantes, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.